Pronto! Muito bom dia! Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Eu tenho a honra de recebê-los novamente aqui no canal Resistentes. Eu sou o vídeo repórter Paulo França, integrante do canal, a quem eu já peço a você que nos assiste, se inscreva, participe das nossas lives. Nós estamos chegando a 20 mil inscritos. Então nos ajude a alcançar essa marca. Quando a gente alcança a marca, a gente dobra e dessa forma construímos a nossa rede, que hoje tem a presença ilustre da Camila Oliver, que está da Bahia, vai se apresentar, e o Frei Gilvander de Minas Gerais, aqui duas pessoas incríveis, e o tema do nosso diálogo de 20 minutos é a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Então, primeiramente, vamos conhecer um pouquinho mais de cada um dos nossos pessoas das nossas bate-papo aqui. Camila, de onde você fala, se apresenta para o público te conhecer melhor, por favor. Oi, bom dia, que bom estar aqui com vocês que nos assistem, uma honra estar aqui dividindo esse espaço com Paulo França e com o Frei Gilvander, que tive o prazer de conhecer aqui nesses minutinhos antes. Eu falo aqui da Bahia, como o Paulo já falou, de Salvador. Eu sou membro da Igreja Batista Nazaré e sou membro da Aliança de Batistas do Brasil, né? As duas compõem as diretorias, né? Tanto da igreja como da Aliança de Batistas do Brasil, que reúne um conjunto de igrejas progressistas dentro de todo o Brasil. Sou professora da Universidade do Estado da Bahia, doutora em comunicação e semiótica, e tive a honra de fazer parte do grupo que escreveu esse belíssimo texto da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, sobre o qual nós vamos conversar aqui hoje. Que beleza. Bom dia, Paulo França. Bom dia, Camila Oliver. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando. Então, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira, estou falando direto de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, né? Sou da Comissão Pastoral da Terra e do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, né? Das Comunidades Eclesiais de Base. Sou formado em Filosofia pela Federal do Paraná, Teologia, fiz em São Paulo, fiz mestrado em Exegese da Bíblia e tenho doutorado pela UFMG em Educação, sobre a luta pela terra enquanto pedagogia de emancipação humana. E estou muito feliz de estar aqui, é uma grande responsabilidade, porque, Paulo França, a campanha da fraternidade tem a minha idade. Nasci junto com a campanha da fraternidade há 58 anos atrás, 1963, 6 meses antes de acontecer o famigerado golpe militar civil empresarial. Então vamos lá, alegria estar com vocês. Aliás, para começo de conversa aqui, Paulo, eu quero parabenizar você e a toda a equipe integrante do canal Resistentes, que é imprescindível, está fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fico grato de recebê-los aqui no canal. O nosso diálogo hoje nós vamos trazer trechos, né, e fazer comentários sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica, porque dessa forma ela traz o tema de fraternidade e diálogo. E sem entrar exatamente no que está ali no texto, fica muito difícil a gente compreender qual é a mensagem, né? Então, eu queria dessa forma, já convidando a todos que participam, que se quiserem deixar sua pergunta, fazerem suas questões, né? Eu vou começar aqui, então, Frei, trazendo esse seguinte trecho aqui, sobre o muro divisor do pátio dos gentis no templo de Herodes. E por que eu digo isso, né? Porque essa separação de muros, que a gente quer romper esses muros, nós queremos construir pontes. E diz lá, gentis eram fisicamente proibidos de acessar os pátios internos do templo, com uma barreira de 1,40 m de altura. Flávio Josefo informa que 13 placas de pedra com inscrições em grego e latim foram colocadas ao longo da barreira, advertindo os gentis que não entrassem. Havia uma divisão feita de pedra. Sua construção era muito elegante sobre ela. Ficavam pilares em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei. Então, trazendo, Camila, até como é que a gente vê essa situação hoje, né? Qual que é essa realidade que está colocada ali e hoje, como é que ela está sendo vista diante desse momento? Por favor. Então, Paulo, diante dessa realidade aí do texto bíblico, é muito importante o texto que a campanha da fraternidade traz como mote, né, para essa campanha, que é o de Efésios 2,14. Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma unidade.
Porque toda relação de divisão, e isso está lá no nosso texto, a gente coloca toda relação de divisão, ela interessa aos ditos poderosos, aqueles que ocupam os lugares de poder, né? Então, todo ataque às estruturas para que elas sejam divididas, né? Todo ataque, por exemplo, que a gente tem recebido enquanto movimento ecumênico, por conta desse texto que exalta a vida, né, da campanha da fraternidade, e que exalta a unidade em um espaço de diversidade e não desigualdade, é para que poderosos se afirmem, porque tratar a nós enquanto minorias fragilizadas, né, é muito bom, é muito profícuo para essa chamada maioria, que de maioria não tem nada. É uma minoria, né, que a gente tem, que 1% da população que detém 50% da riqueza, por exemplo, do nosso país. Então, assim, esse templo dividido, essa construção de muros, interessa a esse grupo, que é, sim, uma minoria, e que quer fazer de nós pequeníssimas minorias, para que, isolados, fragilizados, nós não tenhamos forças para ocupar espaços e para garantir direitos, entende? E a nossa igreja é muito responsável por isso. A gente faz parte de um grande corpo, chamado Corpo de Cristo. Somos nós cristãos, católicos, batistas, anglicanos, né? Uma grande gama, assembleianos, né? Somos uma grande gama de povo cristão que pode se unir, né, e fazer a diferença nesse mundo, fazer a diferença nos preceitos de um Cristo que caminhou, chamado de marginal, não porque ele vinha da margem, ou que ele andou pela margem, mas porque ele agrupava esses povos periféricos, né, para tomar o centro do poder. Ele não veio de cima para baixo, mas ele veio do povo, da vontade do povo. Ele é o Cristo do povo, que andou com o povo para fazer a vontade do povo. É isso. Olha só, eu quero até trazer aqui uma outra citação, que é a Rosana, de fato, ele é a nossa paz, de dois povos fez um só, em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava. Frei, queria então ouvir a sua fala aí em relação a essa separação que hoje a sociedade traz para nós, já agradecendo, inclusive, a presença também aqui do pastor Joel Zeferino, obrigado pela sua presença, deixando aqui já uma frase para nós aqui, né? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Que bom que seguimos nessa promoção desses valores tão profundamente cristãos e humanos. Abraço a todas as pessoas e pessoas palestrantes. Obrigado por estar aqui, a todos que nos assistem. Eu passo a palavra ao Frei Gilvander, por favor. Obrigado, Paulo. Que beleza termos começado aqui ouvindo a Camila, né? Eu tenho a alegria de, na minha história, costurado amizade com muitos pastores, com muitas pastoras. Aliás, Camila, eu sempre lembro que no meu curso de teologia em São Paulo, eu tive como professor da graduação de teologia a pastora metodista Nancy Cardoso, extraordinária biblista. Tive como professora a pastora Hyde, né, da Igreja Luterana. Foi meu professor também o pastor Milton Schwantz, da Igreja Luterana. Tem muita amizade com vários pais de santo, mães de santo, com pessoas espíritas. Então, a partir do muro divisor que você iniciou a nossa prosa aqui, Paulo, lá no Templo de Herodes, eu quero afirmar aqui como ser humano, como frei, como padre, como mestre em exegese bíblica, que a campanha da fraternidade ecumênica desse ano de 2021, ela é profundamente bíblica, está em profunda sintonia com a fina flor libertária e revolucionária dos textos bíblicos, porque tem essa informação aí, corroborada pelo historiador Flávio Josefo, mas está também nos evangelhos lá da Bíblia, dizendo que com o jeito de viver, de conviver, o ensinamento, a praxe e a doação de Jesus, que foi condenado à pena de morte pelos 3 podres poderes da época, né, o poder da religião oficial hegemônica, o poder econômico, que era liderado pelos saduceus, que eram os grandes proprietários de terra, os grandes capitalistas da época, e também pelo poder político, né, conluio e com a cumplicidade de Pilatos, Herodes, que eram designados, nomeados pelo imperador. Está lá no Evangelho dizendo que com esse processo da condenação de Jesus à pena de morte, Jesus que ressuscita ao 3º dia, rasgou-se o véu do templo.
rasgou-se o véu. Então, Jesus veio para demonstrar que não pode haver separação entre o sagrado e o profano. Aliás, a realidade mais sagrada que existe é o profano. A palavra profano é uma palavra grega que tem a preposição pró, que vem fano, é do verbo faneu, brilhar. Então, é no profano, é na realidade concreta das relações humanas e sociais que a luz e a força divina acontece, né? E o Deus bíblico, o Deus, né, da religião do judaísmo, do cristianismo e em grande parte também do islamismo, não é um Deus neutro, é um Deus que ouve o clamor dos escravizados pelo império dos faraós lá no Egito, imperialismo dos faraós, e esse Deus faz opção de classe, opta pelos escravizados, ouve e vem. Então a gente vê essa campanha, ela é um instrumento necessário para a gente seguir, diz assim, derrubando muros e construindo pontes. Teve uma vez, Paulo, que eu entrevistei aqui em Belo Horizonte um dos mais renomados pichadores aí da capital de São Paulo, né? E o pessoal cai descascando bambu nos pichadores. Porque vocês sujam o muro e tal. Aí ele disse assim, foi o Frei Gilvander, escrever lá no muro, isso é coisa pequena, você pode lavar aqui e limpar. O problema não é a tinta, não é o que está escrito em cima do muro. O problema é o muro, porque o muro é o símbolo da propriedade privada capitalista. Nós temos que acreditar numa sociedade sem templos, sem muros, sem propriedade privada capitalista, com os bens comuns sendo administrado para o bem comum de todas as pessoas. Então, eterna gratidão à Camila e a todos e todas que prepararam com muito carinho essa 58ª campanha da Fraternidade pela quinto ano, né, quinta edição ecumênica. É uma maravilha. Feliz de quem bebe nessa fonte, quem não vai na conversa fiada de um monte de fake news que estão fazendo aí sobre a campanha. É bacana. Eu trago, então, provocações, né? É isso que a gente tem que fazer dentro desse diálogo. Eu tenho certeza absoluta que a quinta campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021, ela já é um sucesso. Ela é um sucesso porque, independente da posição de cada um, né, dos conflitos, dos paradigmas, né, dos dogmas que a gente receba, que a gente tenha, nós percebemos que ele nos obriga a andar, a caminhar, né? E aí eu quero trazer mais um trechinho aqui, olha. A fé em Jesus Cristo é o vínculo que une a comunidade e garante que experimentemos os sinais do reino de Deus entre nós e o amor. A benevolência, o perdão, a liberdade e a graça, né? Então, eu trago um pouco mais essa reflexão para que você nos ajude a entender na semiótica, né? Como que a gente contribui nessa relação. Por favor, Camila. Então, nós vamos falar um pouquinho de hermenêutica, já que você está deixando, né? A gente falar aqui, eu disse que depois da fala, até escrevi no chat aqui, vou revelar para as pessoas, depois da fala do Frei Gilvander, eu estou assim, bem à vontade agora, então vamos falando aqui. O que é que acontece? A leitura do texto bíblico, principalmente dos evangelhos, né, que a gente faz nessa campanha da fraternidade, incomodou. E aí eu fiquei me perguntando por que incomodou. Quando eu estava me arrumando para essa entrevista, eu pensei assim, eu falo ou não falo dos incômodos? Eu me atenho ao texto ou vou no texto e falo de por que está incomodado? E eu fiquei muito feliz de ter incomodado. Não estou feliz com os ataques violentos, misóginos, inclusive a pastora Romy, entende? Fomos um grupo que escrevemos um texto e a pastora Romy sofreu os ataques diretamente, e principalmente por ser mulher. E aí, por que incomoda essa leitura? Por que incomoda essa hermenêutica? Porque nós estamos fazendo uma hermenêutica do texto bíblico para a vida. Nós estamos fazendo uma hermenêutica do texto bíblico, como bem colocou o Frei Gilvander, que derruba muros do capitalismo. Porque nós dissemos que Cristo é vida e vida em abundância para todos e todas indistintamente. A gente não colocou que Cristo é vida e vida em abundância dentro do cercadinho VIP.
Porque isso não está escrito lá no texto bíblico. Lá no texto bíblico não está escrito que eu só posso me assentar à mesa de Cristo se eu for um homem branco, classe média. Lá no texto bíblico está escrito que a mesa de Cristo pertence a todos e a todas, indistintamente. Porque nós estamos falando, na campanha da fraternidade, desse Cristo que agiu da periferia para o centro do poder. Porque nós estamos falando, na campanha da fraternidade, nesta conjuntura que nós estamos vivendo, certo? De um Cristo que foi um perseguido político, que foi um preso político e que foi assassinado em cruz por esses poderosos políticos da época, e principalmente pela igreja fundamentalista que sustentava os poderes políticos da época. Qualquer relação com a nossa realidade atual não é mera coincidência. Quem é a igreja que nos ataca hoje? Quem são os povos que nos atacam hoje? Então, assim, cada vez mais eu tenho certeza de que esse texto foi escrito dentro das palavras de Cristo, para o centro da vontade de Cristo, quando eu vejo quem nos ataca e por que nos ataca. Porque não conhece verdadeiramente esse Cristo, cuja fé é o vínculo que une a comunidade, e não que cria cercadinhos, que exclui, que incita a morte e a violência, que incita a pobreza, para que desses pobres se tire da angústia da pobreza a força das suas igrejas e dos seus tempos. Eu tenho certeza de que nós escrevemos um texto no centro da vontade de Cristo, da vontade de Deus e de um Deus de amor, benevolente, perdão, de liberdade e de graça. E não que cria um pecado, que cria uma faixa pecaminosa que é consciente para que mais e mais pessoas sejam humilhadas e oprimidas por um sistema. Eu vejo muito claro isso, que nós estamos nos defrontando com os nossos próprios valores. E essa dificuldade, às vezes, nos faz ter medo, inclusive, dessa mudança, né? E nos faz ficar paralisados. Como fazer isso, Frei? Inclusive, gostaria que continuasse aí o raciocínio feito pela Camila, por favor. Primeiro, Camila, assino embaixo, fico muito feliz com a sua reflexão, estamos numa profunda sintonia. Eu acho que percebo que quem está se posicionando, questionando a campanha da Fraternidade Ecumênica agora, de 2021, não é apenas contrário à campanha, mas na prática é contrário à fraternidade. São pessoas que, infelizmente, estão usando em vão o nome de Deus, estão desvirtuando o ensinamento de Jesus Cristo, estão, inclusive, torturando textos bíblicos, né? Eu lembro disso, quando eu fazia o mestrado em exegese bíblica, tinha um professor que falava assim, olha, preste atenção, não são só pessoas que, infelizmente, são torturadas pelo mundo afora. Muitas pessoas religiosas, seja padres, pastores ou leigos de várias igrejas, muitas vezes torturam os textos bíblicos para forçar o texto bíblico a falar exatamente do que ele quer falar. Na Bíblia é muito claro dizendo assim, ó, não façam a imagem de Deus, não usem em vão o nome de Deus. Então, assim, hoje nós não podemos, quem no fundo está questionando, na prática está querendo justificar privilégios, como a Camila e o Paulo já acentuou bem aqui, de uma sociedade capitalista. Não podemos esquecer que nós não vivemos em uma sociedade com relações sociais equânimes, igualitárias. Lamentavelmente, nós estamos dentro de uma sociedade capitalista. O sistema econômico político que nos rege é capitalismo, que é uma máquina de moer vidas. Um capitalismo que tem como falsos valores trombeteados aos quatro ventos, 24 horas por dia, falsos valores tais como consumismo, individualismo, egoísmo, né? É o eu, acumular. Isso é diametralmente oposto. Como dizia nosso querido Dom Pedro Casaldáliga, o capitalismo é essencialmente anticristão, porque se a gente vai ver, é muito bom, a gente vê agora, por exemplo, o lema da campanha da fraternidade, do que era dividido, Jesus uniu e faz uma unidade, a gente precisa ver bem. Tem pessoas que escolhem, assim,
aquela imagem de Jesus manso, humilde, generoso, como se fosse um bobão da corte. Não, é preciso a gente ver que Jesus era extremamente solidário, compassivo, misericordioso, cheio de ternura, com todos, mas principalmente com as pessoas excluídas, marginalizadas, injustiçadas, né? Com os empobrecidos, com as mulheres que eram discriminadas pelo machismo, pelo patriarcalismo, com os doentes, que eram imputados a eles, inclusive, sentimentos de culpa, como se a doença fosse um castigo de Deus. Mas Jesus teve também a grandeza e a perspicácia de perceber, pôr o dedo para questionar as injustiças. Jesus chegou a chamar o Herodes, o governador, falou, raposa, quer dizer, vampiro, comedor de suor dos pobres, vampiro. Então Jesus não foi só um manso e humilde também, não. Jesus era possuído por uma ira santa, né? E a campanha da fraternidade quer a gente superar os muros, superar essa sociedade capitalista para construirmos uma sociedade do bem viver, do bem conviver, com relações sociais igualitárias. Por exemplo, nós precisamos superar a estrutura latifundiária reinante no país, precisamos frear o agronegócio, que está sendo uma máquina de matar, com mais de 500 tipos de agrotóxicos sendo empurrado goela abaixo na alimentação do povo brasileiro, desertificando os territórios, né, usando muitas vezes trabalho análogo à situação de escravidão, e a política econômica cada vez vai mais arrancando e surrupiando os direitos trabalhistas, direitos previdenciários, devastando a mãe natureza. Não, para a gente criar uma verdadeira fraternidade, não basta a fraternidade espiritual, precisa ser fraternidade econômica, fraternidade social, fraternidade política, espiritual, mística, respeitar a imensa diversidade cultural que tem no nosso país. Os povos indígenas, uma maravilha. Os povos de tradição ancestral e africana, como o povo do candomblé, da umbanda, né, os povos espíritas, somam e engrandecem. Eu fico pasmo, eu fico muito indignado quando vejo histórias que no Rio de Janeiro e na Bahia estão destruindo os terreiros. Eu falei, gente, mas que absurdo, que absurdo. Então, assim, Jesus Cristo verdadeiro quer que tenhamos vida e liberdade em abundância. Para isso, todas as pessoas têm que ser respeitadas na sua dignidade. Não pode ter essa imposição. Por isso que Jesus testemunha esse caminho que é de libertação para todos e todas, e não apenas para alguns. Que bacana. Eu quero deixar até um comentário muito rápido aqui. Olha só, que a Vera trouxe. Fantástica a bandeira com o indígena. Então, resgatando as nossas raízes, né? Tem um negro, tem a mulher, tem o indígena, tem a terra brasileira, tem todas as riquezas naturais, né? Desde o pau-brasil. Profundamente plural. Plural, desde o pau-brasil, que deu nome ao nosso país, depois o ouro, depois tirado de Ouro Preto, de Mariana, agora pensando recentemente os rios, como o Rio Doce, aí da Vale do Rio Doce, hoje, que está, né, sem vida, né? Tudo isso é fraternidade, tudo isso é respeito ao próximo, às comunidades do seu entorno. Então, respeitar o próximo é aceitar o próximo. E aí cabe aqui uma pergunta que o pastor Joel Zeferino traz para nós aqui. Olha, gostaria, se possível, ouvir um pouco sobre o uso do termo ideologia por parte dos grupos de extrema-direita como acusação contra a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Então, eu trago para você, Camila, essa provocação inicialmente. Primeiro, agradecer a minha igreja, o chão onde eu piso, que eu estou vendo uma participação maravilhosa aqui, a Vera Torres, que falou daqui agora é de lá, e o meu pastor Joel, que me faz essa pergunta, né, pastor? Agora, nesse momento. E lá no chão onde eu piso, eu aprendi bastante sobre tudo isso que a gente escreveu lá no texto e o que coloca aqui, porque é uma igreja que verdadeiramente entende que a mesa de Cristo é para todos e todas, independente da sua opção, né, de religião. Se você chegar lá hoje na minha igreja, você pode cear conosco, comungar conosco, fazer parte da nossa mesa sempre. Inclusive a mesa do café da manhã, do almoço, quando a gente voltar a se reunir presencialmente, tá? Todos dois convidados e todos que nos assistem também, convidadíssimos e convidadíssimas, e independente também de qualquer opção que seja da sua vida. Você, pessoa,
humana, que quer abraçar. A única coisa que não pode lá é construir muro, separação. Isso lá é pecado. Discriminar, por qualquer que seja a questão, lá é pecado, porque a gente entende a desigualdade como pecado. Diferença não, mas desigualdade lá é pecado. Feito isso, saudando o chão que eu piso e o espaço onde eu aprendi, vamos lá falar desse uso vulgarizado da palavra ideologia. Porque ideologia mesmo é o que a gente tem dos grupos sociais que dominam, né, e que nos atravessa, é o pensamento dos grupos sociais que nos dominam e que nos atravessa cotidianamente, né? Então, assim, quando eu penso já naturalmente dentro da sociedade que o lugar de mulher não é nos púlpitos, não é falando aqui onde eu estou, né? E que o meu útero, a minha vida, pertence a alguém ou a algo, isso é ideológico. E isso nos atravessa como se fosse natural. Como assim, eu nasci e o mundo já é assim. Isso não é natural, sabe? Não é natural eu dizer que a religião do outro é pecaminosa, porque a minha é pura e santa. Isso é ideologia. Certo? São os pensamentos, as ideias dos grupos sociais que detêm o poder e que nos atravessam socialmente e que parecem ser natural, de uma forma bem didática, assim, né? Sem muito apego aos conceitos na sua linha firme, é isso. Então, o uso vulgarizado de ideologia para a campanha da fraternidade é porque a gente, nesse texto, quebra preceitos ideológicos, como bem disse o Frei aqui, preceitos ideológicos muito caros para a sociedade capitalista, com os aprofundamentos fundamentalistas que nós estamos vivendo. Olha como as pessoas se apegaram tanto à pauta moral. Observem que os ataques foram das pautas morais, sem valorizar, porque desvalorizo completamente o que eles estão colocando, mas como eles atingiram a pastora Home, buscando pautas morais. Como eles querem descredibilizar o texto bíblico a partir de pautas morais, não é isso? Porque a nossa sociedade se firmou com pautas morais para garantir o patriarcado, para garantir a homofobia, para garantir a escravidão, inclusive, que gera o racismo estrutural que a gente tem, para garantir a tomada dos territórios indígenas e a invasão desse país. Entende? São as pautas morais que passam nas consciências das pessoas que garantem tudo isso. Vamos observar como é que a gente olha a religião do outro como demonizada, e isso cria um gueto, cria uma minoria dentro dos povos afro-brasileiros, né? Que a gente tem. Olhe como a gente toma os territórios indígenas, porque eles nem foram considerados gente desde o momento em que esse país foi invadido. Entende? Isso é ideológico. A campanha da fraternidade, ela quebra essas marcas ideológicas. Eu digo para os meus alunos, quando eu entro na sala de aula, primeiro dia, todo texto fora de contexto serve de pretexto para qualquer coisa. E esses ataques à campanha da fraternidade vieram de grupos que estão acostumados a usar o texto bíblico completamente fora de contexto, como pretexto para ataques sociais, como pretexto para criar minorias, como pretexto para oprimir ainda mais grupos que já são historicamente oprimidos em nosso país. Nós usamos o texto bíblico em seu contexto, olhando a nossa conjuntura. E por isso, eles não disseram dos pecados que nós citamos lá. Nós citamos, desculpa me alongar, mas o profundo momento de necropolítica que a gente vive no nosso país, que é a criação de uma política de morte. A gente não escreveu lá, porque quando a gente escreveu, não estava ainda dentro do contexto mais profundo que nós estamos vivendo, que é de genocídio. A gente não tem vacina. E não vamos ter vacina para todos durante um longo período no nosso país. E isso é uma escolha. É uma escolha de um governo que entrou dizendo que a ditadura faltou matar pelo menos uns 30 mil. Bateu meta agora. Matou mais de 200 mil. Entende? Não falou lá que a gente disse que quando a boiada passa, sabe? Quando a boiada passa, ela passa atingindo territórios das populações tradicionais. Ninguém tratou, quando quis nos atacar, dos pecados que nós ressaltamos lá. Porque esses pecados os atingem profundamente. Esses pecados atingem seus interesses profundos. Vou parar para não
porque eu vou ficando cada vez mais... Mas até com aquela fúria cristã, né, Frei? Com aquela fúria cristã. É contigo, Frei. É uma ira santa necessária, Camila. Paulo, acho que nós vamos ter que marcar a continuidade de outras prosas, tá? Olha, no Evangelho de Jesus Cristo, várias vezes Jesus alerta assim, ó, cuidado, atenção com o fermento de certos tipos de fariseus, cuidado com o fermento dos saduceus e de certos doutores da lei. Então, assim, a gente tem que ver o seguinte, a gente não pode esquecer esse detalhe, não estamos em uma sociedade justamente organizada, estamos em uma sociedade estruturalmente desigual, com uma injustiça social, com injustiça agrária, com injustiça ambiental, com injustiça urbana, com discriminação, com preconceitos que se reproduzem cotidianamente pela engrenagem, né, pelo tipo de leis que se constrói, quem constrói as leis é a classe dominante, né? Quem controla o Estado, seja no poder judiciário, no poder legislativo, no poder executivo, é a classe dominante. E aí esses fomentam, muitas vezes, ideologia, que é um mascaramento da realidade. Quer dizer, é um ponto de vista particular a partir de um lugar social de quem está dominando, quem está num poder oprimindo, superexplorando, e aí tenta se vender a ideia de que aquela ideia particular é uma ideia universal e que é a verdade. Mentira! Então, quando a gente ouve uma análise, sempre tem que perguntar assim, quem está falando e a partir de onde? Aprendi com Paulo Freire e com a teologia da libertação que ninguém é neutro. Nós sempre nos perguntar, nós estamos pensando e agir a partir de quem? A partir de onde? Então, se estamos numa sociedade recheada de contradições, de relações sociais de opressão, de violência, a gente sempre tem que se perguntar, o tipo de análise que eu faço beneficia quem? Por exemplo, eu nasci sem terra, sem moradia, e na minha infância fui submetido à situação análoga de escravidão, trabalhando à meia em latifúndios. Então eu conheço, porque eu já fui explorado por latifúndio e pelos latifundiários. Então, por exemplo, se a questão é sobre conflito entre sem terra, campesinato e latifundiários e agronegócio, de que lado que eu tenho que ficar? Né? Não é que tem um meio ali. Se o conflito é, por exemplo, questão de racismo, a gente tem que ouvir mais o povo negro. Se o conflito é agrário, a gente tem que ouvir prioritariamente o sem terra, o campesinato. Se o conflito é entre agronegócio, madeireiros, devastadores, povos indígenas, quilombolas, a gente tem que ouvir atentamente os indígenas e o povo. Se o conflito é questão do aborto, por exemplo, quem vai falar primeiro? Os machões, aqueles, os autoritários patriarcais? Não, a gente tem que ouvir atentamente as mulheres, e principalmente as mulheres negras da periferia, que são as que são mais vítimas por causa desse moralismo que se estabelece em cima das questões morais. E assim por diante, todas as questões a gente tem que ter opção de classe. Por exemplo, aqui em Minas Gerais agora nós estamos travando uma luta federal para frear o avanço devastador e violentador das mineradoras e o Estado em conluio. Eu estou dizendo assim, ó, a verdade está com os atingidos e atingidas, porque são eles e elas que sentem no próprio corpo a falta de água, a água contaminada, o adoecimento, né? Por exemplo, só em Brumadinho, mais de 60 pessoas já suicidaram nos últimos 2 anos como consequências do crime e tragédia lá. Então, a gente não pode acreditar em ideologia, quer dizer, em pensamento de quem está na classe dominante, porque ele está interessado em reproduzir. E muitas vezes os meios de comunicação, as fake news, muitas vezes contribuem isso para ficar difundindo conversa de certos tipos de fariseus, de saduceus ou de doutores da lei que são opressores. E Jesus Cristo ouvia atentamente e seguia os ensinamentos dos de baixo. Por aí. Lindo o que você falou, e eu quero até uma pequena frase aqui do Dirceu, até as últimas consequências de Dom Pedro Casaldáliga. Você lembrou de Dom Eugênio Salles também, que fez toda a campanha da fraternidade, começando ainda na década de 60, 62, né? Então, parabéns. Eu queria trazer aqui uma informação, inclusive, importante que tem sobre após o guerreiro Amoim Aruca, último indígena do povo Juma, morrer pela Covid. Na quarta-feira, lideranças indígenas e indigenistas
associar a pandemia do novo coronavírus com o extermínio dos povos indígenas e lamentar a perda do último sobrevivente legítimo da etnia. O povo Juma foi extinto durante combates e disputas por pedaços de terras há mais de 50 anos. De acordo com a Associação de Defesa Etnoambiental Canindé, naquela época, há 50 anos, os Juma eram aproximadamente 15 mil, vou repetir, aproximadamente 15 mil, com os massacres, ataques de animais e doenças, o número foi reduzido. Até as últimas consequências. Eu quero passar a palavra para a Camila, pela sua participação, pelo nosso diálogo. Eu fico contente e reitero aqui a sua frase, Frei, que nós precisamos ter mais diálogos. Camila, por favor, aí, com a sua palavra, o que você quiser deixar de mensagem, sua mensagem. Vou falar inicialmente agradecendo, foi um prazer conhecer vocês, conhecer o Frei Gilvander, o Paulo. Quando eu recebo um convite, sempre fica assim, meu Deus, vamos lá pensando no que é que você vai falar, porque ultimamente essa ira santa tem tomado conta, assim, inclusive quando a gente ouve essa notícia de que eu falo, assim, emocionada nesse momento. Mas agradecer ao Paulo pelo convite, ao Frei pela partilha nesse momento, e agradecer sobretudo ao CONIC pelo convite para participar daquele momento rico que foi o momento de construção dessa campanha da fraternidade. Importante e imprescindível na conjuntura em que nós vivemos. Isso mesmo, Frei, como professora do curso de letras, que trabalha todos os dias com o texto, as nossas opções de leitura são opções. E as nossas opções diárias são opções de classe. Não é o momento da igreja ou de ninguém se sentar no muro. É o momento da gente derrubar o muro e dizer que tem posição. E a opção do Cristo não foi a opção dos opressores, pelos opressores. Foi a opção pelos oprimidos. Foi a opção pela vida. Cristo não disse, e daí? Ele se importou. Ele se importou muito. E o nosso lugar tem que ser o lugar de quem se importa, de quem tem consciência social. E entender que, independente de religião, sexo, idade, de como você se expresse, é vida. E deve ser preservada e deve ser cuidada. Os territórios dos povos, a defesa dos territórios dos povos são defesas urgentes. A igreja precisa se colocar nisso, porque a cruz, a nossa cruz, justificou a tomada dos territórios desses povos, a tomada dos corpos desses povos para servir à escravidão. É o nosso momento de nos colocarmos ao lado destes povos, pela vida destes povos, e inclusive dando protagonismo a estes povos. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado também, Camila. O Dirceu está perguntando aqui, a Camila é professora da Universidade Estadual da Bahia, ela faz a apresentação inicial aqui, se quiser conhecê-la, quem está nos assistindo, já peço, deixe seu like, faça seu comentário, participe, né, das nossas, se inscrevendo aqui no canal. Eu quero passar ao Frei Gilvander agradecendo sempre a alegria que você traz quando participa do nosso diálogo aqui no canal Resistência. Por favor. Muito obrigado, Paulo. Camila, que beleza. Espero que daqui para frente a gente possa conversar muito, né? Porque eu fiquei muito feliz em ouvir atentamente você aqui. Como palavrinha final, Paulo e Camila, olha, um dos grandes objetivos da campanha da Fraternidade Ecumênica desse ano é alimentar, dinamizar, fomentar o diálogo, para a gente construir fraternidade. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Quem é contra isso está reforçando o ódio, né? Agora eu queria alertar um detalhe. A gente não deve dialogar com todas as pessoas da mesma forma. Paulo Freire, o grande pedagogo da pedagogia do oprimido, ele fala assim, nós devemos amar todas as pessoas, mas não devemos e nem podemos amar todo mundo da mesma forma. Devemos amar os oprimidos, os injustiçados, os explorados, nos colocando ao lado deles, para com eles, a partir deles, lutar em lutas libertárias pela sua emancipação. E Paulo Freire continua, e devemos amar os opressores como? De uma forma diferente, fazendo o possível e o impossível para retirar das mãos deles as armas da opressão. Por exemplo, o latifúndio é uma arma de opressão. Por isso a importância da partilha e democratização da terra,
O agronegócio é uma arma de opressão, porque desertifica os territórios, produz commodities, não produz alimento e empurra o povo, o campesinato para as cidades, né? A corrupção é uma arma mortífera, então a gente tem que injetar ética na convivência social. Parodiando Paulo Freire, eu arrisco a dizer também que a gente precisa dialogar sempre, mas não pode ser um diálogo ingênuo e não podemos dialogar com todo mundo da mesma forma. O diálogo precisa ser crítico e criativo. Por exemplo, numa sociedade com a desigualdade social tremenda injustiça social, agrária, né, ambiental e urbana, quem está na classe de baixo, na classe trabalhadora, na classe camponesa, deve dialogar entre si. Os camponeses dialogando com os indígenas, com os povos quilombolas, campesinato, com os favelados, né, com o povo de periferia, com as mulheres, com o movimento LGBTQI+, né, com os deficientes, com os idosos, com a natureza, com os biomas, todo mundo que está sendo explorado de alguma forma, tem que dialogar como? Ouvindo atentamente o outro, compreendendo o outro, se irmanando para conjuntamente fazer lutas conjuntas e coletivas, lutas libertárias, para se conquistar bem comum e direitos para todos e todas. E devemos dialogar com os opressores, com os exploradores, de outro jeito. Porque diálogo não se reduz à troca de palavra. Um fala e outro escuta. Aí vem de lá, né? Por exemplo, um sem terra não deve dialogar com o latifundiário da mesma forma que ele dialoga com o indígena, com o quilombola, com o outro sem terra, com o favelado e tudo. Devemos dialogar com os opressores e os violentos, os fascistas, os genocidas, fazendo o possível para retirar das mãos deles as armas da opressão. Termino dizendo que, se nos Estados Unidos 35 professores, pesquisadores, cientistas já fizeram uma pesquisa lá e que já comprovaram que, no mínimo, 40% das mortes pela pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos seriam mortes evitáveis e que devem ser creditadas ao fascismo e à política genocida de Trump, aqui no Brasil também essa pesquisa precisa ser feita. E eu tenho a intuição que, no mínimo, 70% a 80% dos mais de 250 mil mortos, quase. Se a gente incluir também os números subnotificados, nós já estamos a quase 300 mil mortos. A maioria desses são mártires, como o padre Nelito, são mártires dessa política de morte, dessa política genocida. Então a gente não pode ser ingênuo, simplesmente fazer qualquer tipo de diálogo. O diálogo precisa ser libertador e gerador de fraternidade real. E fraternidade real passa por fraternidade econômica, fraternidade política, fraternidade cultural, fraternidade espiritual, mística, fraternidade ecológica, as várias dimensões da vida. Intuo por aí. Brigadão pelo convite mais uma vez, Paulo França. Camila, que a luz e a força divina continue nos abençoando e nos inspirando nessa caminhada justa para de construir uma sociedade não apenas ecumênica, mas macroecumênica, com diálogo interreligioso, gerando cada vez mais fraternidade. Assim seremos felizes e faremos o combate necessário nessa nossa história. Muito obrigado. Amém. Olha, de várias transmissões que eu faço do Diálogo de 20 Minutos, essa foi uma das mais emocionantes, não tenho dúvida. Não tenho dúvida porque toca no coração, que toca na mente, que toca nas questões profundas que estão dentro de mim, de saber aquele conflito, às vezes, de aceitar o outro ou de negar o outro, de pensar se realmente todo esse momento de calamidade da pandemia que estamos vivendo, ele realmente seria necessário. Coloco aqui, então, um pequeno trecho, né, que eu quero trazer também, agradecendo ao Frei Zilmar. Ó Deus, no início deste tempo quaresmal, livrai-nos dos profetas da intolerância. Amém. Então, com essa fala, deixo aqui o nosso diálogo de 20 minutos. Hoje chegamos a quase 50, mas tenho certeza que com um ótimo público, com a presença excelente de quem participou, de quem deixou sua mensagem, eu quero agradecer profundamente e quero
dizer que o Frei Gilvander tem razão, que nós precisamos continuar com esse diálogo, viu, Camila? Eu acho que nós temos aí, pelo nosso público, pela nossa energia positiva, por essa sensibilidade de vocês, né, desse amor incondicional, né? Um amor incondicional ao próximo, um amor incondicional à vida e à construção, né? Nós sabemos que essa palavra ideologia, ela tem sim diferenças, nós precisamos entendê-la. O mundo, ele foi feito, e Jesus veio exatamente para esclarecer isso, que tem realmente os humildes, mas tem os opressores, e nós precisamos nos posicionar. E a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 coloca exatamente isso como ponto central dessa caminhada quaresmal. Eu agradeço imensamente, deixo um grande dia a cada um, um ótimo final de semana e uma alegria imensa estar com vocês. Grande abraço, Camila, grande abraço, Frei. Que beleza. Sigamos a caminhada. Tamo junto. Até mais, tamo junto.